Boa noite a todos. Bom, vamos estar aqui com vocês novamente. Eu gostaria de começar convidando a cada um de se imaginar dono de um pedaço de terra. Mas é um pedaço de terra que você só vive nesse pedaço de terra. Em que você tem plantas, sementes de maçã e você planta e dá as macegas. Ok? Apareceu aí. Então a gente vive, cada um de nós, no seu pedacinho de terra, nesse espaço em que temos só macegas. Só temos sementes de maçã. Quando a gente planta e a gente vê nascer esses frutos, a gente tem alguma dúvida? Porque eu tenho a semente de maçã, planto e nasce maçã. Tem alguma dúvida? Algum questionamento? Não, né? Ok. Então eu sei que a planta que é uma semente de maçã e nasce maçã. Agora, eu posso saber que é uma semente de maçã, plantar e de repente não dar frutos. Pode acontecer isso? Alguma coisa ali naquela semente aconteceu? Terra? Alguma coisa. A gente vai se questionar? Eu, no meu pedacinho de terra, vou olhar lá e vou achar esquisito. Eu plantei, botei, não nasceu fruto. Então, cada um na sua terrinha. Ok. Aí, de repente, também eu posso ter plantado e vem aquelas maçãs bem ácidas, podres e totalmente diferente do que eu estava esperando. Eu vou ficar satisfeito? Não vou ficar satisfeito. Ok. Então, eu começo a certos questionamentos. Quando eu planto, sabendo exatamente o que eu vou ter, tenho consciência daquilo e tenho um resultado que foi daquilo que eu fiz, ó, bateu, tá beleza. Ok. Aí, eu também posso ter agora o meu pedaço de terra, não é mais macieira, é de joio, não é de trigo. Lembra do joio do trigo? Mas eu estou falando de joio. Joio é muito parecido com o trigo, mas pode ser extremamente venenoso, pode até causar a morte. Então eu tenho uma sementinha de joio, planto e nasce joio. Normal? Normal, né? Plantei joio, colhi joio. Eu tenho algum questionamento? Eu espero plantar joio e colher joio. E colhi joio, está tudo normal. Né? Estou ainda dentro só do meu círculo. Aí, de repente apareceu um passarinho lá no meu terreninho. Trouxe umas sementinhas, que eu nem percebi. Aquelas sementinhas foram e de repente apareceu uma laranjeira. Eu nem vi aquela semente ali, mas ela deu fruto, fruto da laranja. Será que eu vou me questionar nessa hora? Por que isso aconteceu? De onde que veio? Será que eu vou lá pegar o fruto e vou experimentar? E se eu gostar? Né? Então, são movimentos diferentes de quando você planta e você sabe exatamente que você colhe aquilo que você plantou. Mas é uma coisa que de repente eu provei, experimentei, que delícia! Não sabia que isso existia. Quero plantar mais. E aí você pega a sementinha, vai plantar mais para colher mais. Ou eu posso ter o meu terreno, a macieira, e de repente eu pergunto assim, será que existe alguma coisa além da macieira?
Será que eu posso olhar além das minhas terras e ver se meu vizinho tem alguma coisa diferente? E ir lá? Será que a gente pode fazer isso? Tem momentos na nossa vida que a gente teria essa curiosidade, esse movimento? Teria algum momento na vida que eu poderia me movimentar, sair do meu terreninho seguro, tranquilo e tentar alcançar coisas a mais do que eu já tenho. Ok. E aí, são nesses momentos que ficam diferentes daquilo que a gente está esperando, que a gente começa muitas vezes a ter algumas perguntas na nossa vida. Por que isso está acontecendo comigo? Por que continuo tendo esses mesmos problemas? Por que estou tão frustrado? O que estou sentindo? São uma série de questionamentos, às vezes, muitas das vezes negativos, mas algumas vezes até positivos, né? Quando o passarinho veio, misericórdia divina, botou um passarinho lá, lançou uma laranjeira lá, uma sementinha, eu experimentei, gostei e quis fazer mais. Quis fazer mais. Então, os questionamentos da nossa vida, elas não necessariamente são só porque não nasceu fruto, ou porque nasceu um fruto estragado, ou porque eu colhi o joio e nascer, olha, então, por exemplo, se eu quisesse plantar joio e nascer trigo, plantar trigo e nascer joio, eu ia me questionar. Se eu planto joio, mesmo sendo uma semente ruim, e eu recebo a semente ruim, dando fruto ruim, está tudo normal também. Eu vou parar para me questionar? Então, mais ou menos é assim a nossa vida. Muitas vezes a gente está fazendo uma série de coisas equivocadas, mas eu estou esperando os resultados equivocados. Está tudo normal. Se eu quero uma promoção no meu trabalho e, de repente, para ter a minha promoção, eu vou ter que enganar alguém, eu vou enganar alguém, vou conseguir a minha promoção e está tudo bem comigo. Porque eu ia plantar o joiozinho e ia colher o joiozinho. Eu sabia que eu estava fazendo isso. Quando as coisas começam a sair daquilo que eu acredito, para aquilo que eu estou colhendo, aí os questionamentos aparecem na nossa vida. Mas muitas vezes, quando a gente começa a fazer esses questionamentos na nossa vida, a gente começa a chegar num determinado patamar que a gente se olha assim e está se achando tão bonitinho, né? Mas aí, quando a gente começa com essas questões, botando luzinhas, a gente começa a ver, opa, eu acho que eu não sou tão bonitinho como eu achava que eu era. Porque os questionamentos, eles fazem com que a gente reflita, né? Pense um pouco mais. Mas quando a gente começa a pensar, a avaliar, a gente se assusta muitas vezes com o que a gente acha, o que a gente encontra. Eu não sei de vocês, mas eu falo por mim. Eu já me encontrei assim, nesse espelhozinho assim, direto. E aí, muitas vezes, a gente, então, desiste de ir para esses holofotes. A gente começa a negar, não, eu não sou tão feia assim. Não, eu não tenho essa dificuldade. Não. E muitas vezes também, a gente pode ter culpas dentro da gente, até oriundas de outras vidas, em que se a gente se coloca numa situação de aceitamento, a gente não se permite se culpar. Uma outra ocasião a gente fala sobre isso, né? Culpa, recompensa, em que a gente tem que passar por essas dificuldades, mas eu não preciso me enfrentar. E a gente se alimenta disso. Ok. Mas aí, se muitas vezes a gente se sente esse incômodo, por que procurar as respostas para essas perguntas? Não quero me incomodar, vou sair, vou me afastar. Mas algumas pessoas, elas persistem. Ou elas, pelo menos, sabem que deveriam procurar essas respostas. Por quê? Aí a gente vai encontrar a resposta dessa pergunta na pergunta que Kardec faz aos espíritos. A pergunta é a resposta porque devemos procurar essas respostas.
qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Quer dizer, procuramos as respostas para podermos nos melhorarmos nesta vida. Não para uma outra vida. A outra vida vai ser consequência dessa. Então, procuramos as respostas para nos melhorarmos nesta vida. Além disso, porque também uma consequência é resistir à atração do mal. Porque ele existe dentro de nós, ele existe no mundo, é uma realidade. Então a gente tem que lidar não só com a evolução de procurarmos desenvolvermos novas virtudes, mas também por resistir ao próprio mal que existe dentro de mim. Então essa pergunta, toda a palestra que fala sobre autoconhecimento e evolução, é uma pergunta clássica do Livro dos Espíritos, todo mundo já sabe até o número, que é o 919, em que Kardec então faz essa pergunta. E aí Santo Agostinho fala assim: um sábio da antiguidade falou disso, conhece-te a ti mesmo. Então essas perguntas, como bem direcionadas, bem canalizadas, em que a gente tem realmente o desejo, a vontade de encontrar as respostas, elas servem então para nos conhecermos. Através deste conhecimento de nós mesmos, de quem somos nós, para onde nós vamos, quais são os nossos objetivos, qual é o meu objetivo, qual é a minha meta, o que eu estou sentindo, o que eu estou percebendo. Aí parece uma coisa meio egoísta, né? Tudo no eu percebendo, eu sentindo, eu como eu sou. Mas é uma forma de você realmente tirar a máscara. Porque muitas vezes nós usamos as máscaras e nem percebemos que estamos usando máscaras. Né? A gente acha que eu estou fazendo uma determinada coisa porque eu sou muito boazinha. Mas será que eu estou fazendo uma determinada coisa porque eu sou muito boazinha ou porque eu quero que o outro me veja como boazinha? Na hora que a gente faz essa pergunta realmente numa determinada situação, a gente começa a falar assim, nossa, será que é isso mesmo? Sempre me achei tão boazinha. Eu acho que o que está me motivando a continuar agindo dessa forma é por causa do outro e não por esse altruísmo todo, né? E aí, Kardec, por consequência direta, ele pergunta, ok, tudo bem, a gente sabe disso, mas e aí? Como que a gente vai conseguir isso? Isso é que é difícil. Como é que a gente consegue se conhecer? Né? Porque se nós mesmos nos enganamos, nós mesmos somos os primeiros agentes que mascaramos os resultados. Porque a gente quer ouvir o que a gente acha que é verdade, e não o que é verdadeiro. E aí, Santo Agostinho, fazei o que eu fazia quando vivi na terra ao fim do dia. Interrogava a minha consciência. Eu tinha um papel que eu tinha que trazer e eu esqueci de trazer. Eu vou ler uma passagem aqui de Joana que fala o seguinte, no livro Libertação do Sofrimento. O comportamento é sempre resultado de um hábito que se fixa no inconsciente, passando a expressar-se automaticamente, tornando-se uma das características da personalidade de cada indivíduo. Então, comportamento, resultado de um hábito. Esse hábito, ele fixa no nosso inconsciente, é uma coisa que foi fazendo. Ok. Aí ela vai para outra ponta. A repetição de todo pensamento que se transforma em ação irá constituir-se um hábito que passará a manifestar a forma de comunicação com o mundo exterior. Ok? Então, tudo começa então no pensamento. Né? Pensamento, quando a gente coloca esse pensamento que criou repetidamente, numa ação a gente constrói o nosso hábito, que se reflete no nosso comportamento, que se reflete na nossa relação comigo mesmo e com os outros. Okay.
Então, tá. Pela qualidade emocional e moral de que se constitui, passa a traduzir os valores enfermiços ou saudáveis que fazem parte dos relacionamentos pessoais com os outros. Então, tudo começou lá pelo pensamento. Um pensamento, então, vai depender dessa qualidade que eu estou imprimindo no pensamento, as qualidades emocionais e morais. Então, tá lá, né? Bem lá atrás, lá dentro, é uma coisa muito profunda. A gente chegar a se conhecer, é necessário a gente entrar profundamente dentro de nós mesmos. Porque quando a gente cria um hábito, muitas vezes a gente não sabe nem como a gente criou um hábito. É uma verdade. Nossa, eu faço isso todo dia. Por quê? Não só não sabemos como começamos, não sabemos por que fazemos. Não é interessante isso? Num determinado momento da nossa vida, a gente fala assim, será que isso aqui é útil? Será que eu ainda quero permanecer com isso? E aí a gente tem que voltar lá. Eu tenho, não sei se eu já comentei aqui, tem uma amiga que era psicóloga, e ela disse que uma vez ela teve que fazer uma paciente dela uma festa de 1 aninho, porque ela tinha uns traumas, e que vendo fotos da família, ela descobriu que um dos traumas dela é porque ela não tinha tido uma festa de 1 ano. Já era adulta, né? E é uma coisa assim, o que a gente se prega em nós mesmos, né? As armadilhas mentais que nós disparamos, a gente não sabe. Você imagina ela ter tido uma terapia de não sei quanto tempo para ter descoberto a origem daquele trauma daquela hora. Ok. Então, e ela continua falando. É de inadiável necessidade a análise íntima em torno das aspirações e das suas manifestações, de modo que se torne execuível a mudança de hábitos doentios, dando lugar a outras formas de sentir e viver. Então, quando a gente quer mudar de hábito, alguma coisa disparou essa vontade, né? Então, mais uma vez, quando eu estava falando da história da macieira, da laranjeira, algo que vai ser diferente do que eu estava acostumada a fazer, alguma coisa que pode ser a dor que muitas vezes nós temos, no sofrimento que temos na nossa vida, vai disparar essa vontade de mudar alguns hábitos na nossa vida. Mas muitas vezes, não necessariamente, é pela dor. Pode ser pelo amor também. Quando eu falei do passarinho que chegava lá trazendo a sementinha da laranja, muitas vezes, numa determinada oportunidade, Deus nos dá a oportunidade de servir ao próximo. Qualquer coisa que seja. Um sorriso, uma lembrança, ligar para alguém, agradecer, dizer para alguém que eu te amo, levar uma flor, enfim, às vezes coisas tão pequenas que você de repente faz e aí você se sente tão bem em fazer aquilo, te dá um prazer tão grande que você então começa a querer fazer mais. Então não necessariamente é pela dor. Pode ser pela dor, mas pode ser pelo amor também. O amor também é um estímulo que faz com que a gente quebre hábitos antigos para hábitos novos. Muitas vezes, reconciliações, elas são dadas justamente porque, às vezes, as pessoas elas se afastam uma da outra e não sabem nem mais por quê. Nossa, mas por que isso? Por que eu já não falo mais com fulano? Não lembro. Aquela importância naquele momento para a gente foi tão forte, porque o nosso orgulho, as nossas emoções estavam aqui assim, né? E a gente deu um valor muito maior do que era. Na hora que as nossas emoções se acalmam, o tempo passa, o que foi que me afastou dessa pessoa? Eu gostava tanto dela. E aí, com isso tudo
tudo a gente volta lá para Santo Agostinho. Fazer o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, isso é o quê? É a construção de um hábito. Ao fim do dia, ele não falou de um dia. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. O meu comportamento está já de acordo com o que eu acredito? Eu tenho necessidade de mudar alguma coisa no que eu acredito, nos pensamentos, para eu ter resultados diferentes? O que está me despertando nesse instante? Alguma dor? Mas por que eu estou sentindo essa dor? Então, é uma construção de um novo hábito. E esse hábito aqui é difícil pra caramba. Por quê? Porque volta aquele início lá, de você se desnudar perante você mesmo. Dizem, né, que para você construir um hábito, você tem que ter pelo menos 21 dias seguidos fazendo a mesma coisa. Então, imagina você 21 dias, se olhando no espelho e não gostando do que você está vendo. Você desiste. Aí tem que voltar de novo em 21 dias. Não adianta você chegar até o 15º. Vai ter que voltar lá para o primeiro em mais 21 dias. Então é difícil de construir esse hábito. É difícil a gente chegar no final do dia e falar assim, agora eu quero ter um tempo para o meu erro divino. Porque nem sempre, não sempre não, a gente vai pegar e só olhar o meu lado que ainda tenho que construir, os meus desafios atuais. Eu também vou encontrar o quê? Meu ser divino. Porque esse ser divino é que vai dar força para eu transformar esse ser que ainda está me puxando para trás, que sou eu mesmo. Então a gente tem que ter persistência. E aí, Santo Agostinho faz 5 coisas que a gente deveria fazer. Primeiro, perguntai-vos o que fizeste, qual objetivo agistes em tal circunstância. É isso aqui, né? Aquela coisa do boazinha que eu estava falando. O que eu fiz hoje? Ah, eu fiz uma ação hoje super legal. Fiz não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas qual foi o objetivo que estava por trás da minha ação? Né? É isso aí, de novo. Mais uma vez, é o você se ver você mesmo. Então é difícil isso, né? Então, o que mais que eu fiz hoje? Hoje eu vim na Casa Espírita e vim para o curso. Vim para o Livro dos Espíritos, vim para o Evangelho. Me esforcei, tinha tanta coisa para fazer, mas abri mão porque eu gosto e eu preciso. É isso que está por trás? Nossa, show de bola! A gente tem que ver as coisas boas também. Por quê? Para a gente se alimentar, para depois fazer novamente. Porque o que eu senti? O que eu percebi ali? Eu aprendi alguma coisa a mais? Eu me senti bem naquele ambiente? Se fizeste alguma coisa que censurais em outrem. Será que hoje eu fiz alguma coisa que eu vivo reclamando do meu vizinho, do meu patrão, do meu marido, do meu colega, do meu filho, dos meus pais? Eu reclamo dele, mas, nossa, eu fiz também. Com que direito eu tenho de reclamar do outro? Muitas vezes a gente cobra que o outro faça alguma coisa, muitas vezes porque nós ainda não sabemos fazer, mas cobramos do outro. Mas muitas vezes nós cobramos pensando, poxa, mas se fosse eu faria dessa forma, porque eu já sei que isso é o correto. Eu não sei se vai acontecer isso na cabecinha de vocês, na minha já. Poxa, peraí, mas por que fulano está fazendo assim? Se fosse eu teria feito assim, porque é isso que é o correto de fazer. Aí a gente para e pensar assim, mas em outra situação? Uma outra situação. Será que ele não fez alguma coisa correta que eu não teria feito? Porque o correto não é uma ação, uma atitude. Então, muitas vezes, a gente só vê a fotografia, né? A gente não vê um vídeo. Entende? Então, a gente tem que realmente ver, será que eu estou fazendo alguma coisa que eu estou censurando no outro? Terceiro,
Vamos observar se fizeste alguma coisa que não ousarias confessar. Será que eu fiz alguma coisa que eu tenho vergonha de falar que eu fiz? De falar que eu pensei? E o pensamento, muitas vezes, eles vêm sim, gente. Isso não tem jeito, o pensamento vem. O problema é o quê? Deixar que ele crie forma, porque tudo não começa lá no pensamento. Se eu alimento esse pensamento, ele gera um hábito que vai gerar um comportamento equivocado. Os meus valores, então, eles estão equivocados. E aí a gente tem que lembrar, botar um parênteses, né? Porque Deus sabe tudo que a gente está falando, fazendo e pensando. Então, será que tem alguma coisa que, se eu encontrasse com Jesus aqui agora, ele olhasse para mim, ai meu Deus, ele viu tudo que eu fiz? Se aprovesse a Deus me chamar neste momento, entrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria que temer diante de alguém? Porque nós espíritas, então, sabemos que vamos desencarnar, não é isso? E que é uma continuação. O corpo fica e o espírito continua. Então, aquela pessoa aqui nesse instante pudesse eu largar tudo aqui, minha oferenda, e me reconciliar com o meu inimigo, é para isso aqui. Será que a gente vai deixar criar esse relacionamento que vai me prejudicar, pode virar até uma obsessão no futuro? Então, se eu agora estou entrando no mundo dos espíritos, será que eu estou em paz comigo mesmo em relação a qualquer uma das pessoas que eu me relacionei? Ou deixei de me relacionar? Examinai o que podeis ter feito contra Deus, contra vosso próximo e, enfim, contra vós mesmos. Né? No final é um resumo. E aí a gente vê no livro de Daniel Goleman, Inteligência Emocional, que ele fala assim, se você conseguir colocar em palavras que está sentindo, o sentimento fica sob controle. O corolário, claro, é não ter palavras para os sentimentos, significa não tomar posse desses sentimentos. Então, se a gente conseguir exprimir, perceber o que a gente realmente está sentindo, o que nos levou a agir da forma que agimos, e conseguir colocar, se expressar mesmo, né? Pô, não estou sentindo raiva, eu estou sentindo inveja, eu estou sentindo, né? São coisas fortes de você assumir que você está sentindo isso. Mas vai te dar o que? A consciência do que você... Porque se você quer mudar alguma coisa, se você quer mudar um hábito e você não sabe o que você quer mudar, você não conhece o que está por trás daquilo que gerou, como é que você vai mudar alguma coisa? Não vai. Então a gente tem que realmente conhecer. E aí, algumas formas que a gente tem. Primeiro é a introspecção, né? De você se recolher, silenciar mesmo, silenciar você mesmo com você. Deixar um pouco os problemas e ver as coisas de uma forma totalmente imparcial. Como se a gente colocasse as coisas de cima da mesa e se projetasse para longe e ver realmente o que é isso. Quem é aquela pessoa? Eu estou me olhando ali. Então, é você se permitir não se julgar nada naquela hora. É realmente só perceber, né? Uma introspecção, entrar dentro de você. Então, oração também é uma ótima forma de você se conhecer. Porque quando a gente ora com o coração mesmo, não é aquele repetitório, não é aquele hábito de pegar o terço e ficar, você não sabe nem quantas você já rezou, o que você falou, você vai fazendo. Eu tenho uma tia minha que ela pega o terço e ela vai fazendo as coisas pela casa com o terço na mão. Então isso é um hábito, né? É um hábito que ela construiu. Então quando a gente está falando aqui de oração, não é essa oração. É a oração em que você se coloca realmente para Deus tal como você é. Meu Deus, eu estou com essa dificuldade. Eu estou com dificuldade de me conhecer.
eu não consigo me entender como é que eu já sei isso tudo, já aprendi isso tudo e continuo fazendo isso. Todos nós somos assim. Então, na hora que a gente se coloca em oração, em que a gente conversa, a gente também está se ouvindo. Principalmente na hora da oração, você não tem por que mentir, se enganar ou enganar a Deus, né? Então é uma forma de você realmente poder encontrar você com você mesmo. A outra forma é a observação, como a gente já falou, né? Observar os fatos, observar o seu relacionamento com o outro, é observar o seu relacionamento com Deus, é realmente observar. E o retorno. Esperar que o outro te dê um feedback, né? E aceitar. Porque muitas vezes nós temos esse retorno e a gente não aceita. Quem é ele para estar falando isso comigo? A gente não aceita. E aí, Santo Agostinho mesmo diz, o melhor retorno é dos inimigos. Aí vamos botar um parênteses, né? Porque a gente tem que ler com os olhos de ler mesmo, ouvidos de ouvir, porque é óbvio que não vai ser aquele momento e que o inimigo está querendo te destruir, né? Então a gente tem que ter maturidade para entender exatamente o que o inimigo está falando. E tem amigos que são amigos também, muito amigos, mas que muitas vezes na hora que eles falam essa verdade se tornam nossos inimigos. Porque eu não estou preparado para ouvir aquilo. Eu não quero ouvir. E muitas vezes eu não conheço a mim mesmo, né? Mas o outro está vendo. É claro para ele. Então a gente tem que dar esse retorno. E o retorno também nosso para os outros. Né? Não no sentido de acusação nem nada, mas é de você se permitir se expressar, ser verdadeiro. Né? Porque muitas vezes as situações conflitantes também elas começam porque você muda toda aquela outra pessoa, muda todo o seu relacionamento com o outro. E pedir, vamos conversar? Uma situação, qualquer situação de conflito, o que a gente tem que fazer? Sentar e conversar. Né? Muitas vezes não precisa ser na hora, porque a gente está com os ânimos quentes. Então passa um tempo, deixa a poeira se assentar, você ter coragem de se olhar no espelho, e aí, vamos sentar e vamos conversar? E aí Joana, no livro Ser Consciente, diz: a identificação segue o trabalho da transformação interior para melhor, utilizando-se dos instrumentos do alto amor, da autoestima, da oração também, da relaxação e da meditação. Porque não basta, o propósito do autoconhecimento não pode ser simplesmente você se identificar, você se perceber, né? Você ter consciência de você mesmo. E aí, acabou? Não faço mais nada? Porque agora também tem uma outra etapa dura. Porque mudar hábito é muito difícil. É ou não é? A gente fica super acomodado em tudo que a gente faz. Então, a mudança, ela é difícil, mas é fundamental para que todo aquele trabalho que a gente estava fazendo de reflexão, de se conhecer, vale a pena. Porque senão, foi um tempo totalmente... Não vai ficar desprezado que em um determinado momento a gente vai ter coragem e mudar. Mas vamos aproveitar o embalo e a gente passar então para essa parte de transformação. E aí a gente entra num livro de André Luiz, Psicografia de Chico, No Mundo Maior. A gente já falou sobre essa casa mental antes. Era uma situação em que André estava com o mentor lá observando uma situação de um doente. Um doente estava num hospital, encarnado. E ao lado dele existia um espírito desencarnado, em que existia ali um processo de ligação muito forte um com o outro. Muito forte. Mas não uma ligação de uma ligação forte no bom sentido.
mas num sentido de obsessão mútua. Eles alimentavam ali o desejo de vingança mútua, né? Raiva, enfim. E aí, esqueci o nome dele, tá? Ele fala o seguinte: peraí, André, para de curiosidade, vamos observar os cérebros, tanto do encarnado quanto do desencarnado, em que ele explica então para André Luiz que nós temos então na nossa mente 3 partezinhas. É um só, mas pode ser dividido como se fossem 3 partes. O primeiro é o subconsciente. Aí ele relaciona inclusive como se fosse uma casa. O subconsciente, o porão, o consciente, o andar da casa, e o superconsciente, o sótão. Ok? Lá no subconsciente ficam registradas todas as nossas vivências, tudo que a gente conquistou, todas as nossas qualidades e todos os nossos defeitos, tudo, tudo. A gente não perde nada, está tudo lá. E aí ele fala dos moradores. Nesse andar mora o automatismo e o hábito. São os impulsos e as nossas tendências. Então, se a gente foi um alcoólatra na vida anterior e a gente nasce agora, a gente pode vir com um impulso, uma tendência para voltar a beber. Porque isso está registrado, a gente não perde nada. Tudo de bom e tudo de ruim. Então ele está lá. Então ele pode se manifestar através de um impulso, ok? Aí a gente tem um outro andar que é o consciente, que é o quê? Esses moradores lá, o esforço e a vontade, são os moradores que vão fazer com que... Opa, peraí, fica quietinho aí. Segura aí. Eu estou com vontade, mas eu não vou beber não. Requer esforço e requer vontade. É tudo que a gente está fazendo agora. Então, o nosso passado nos influencia agora, mas nós temos o poder de deixar e escolher o que a gente quer pegar de lá, que é o melhor para a minha vida agora. Tudo passa pela nossa vontade. Aí, a gente tem um terceiro nível, que é o superconsciente. Graças a Deus que a gente tem isso, que é o ideal e a meta que cada um de nós tem para si, porque Deus já apontou isso para a gente. A nossa meta é de sermos perfeitos. Então, esse consciente, ele pode, por seu esforço e pela sua vontade, acessar todas essas virtudes que estão ali adormecidas no superconsciente. Para quê? Para poder me fortalecer e resistir à minha tentação, aos meus impulsos e às minhas tendências. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta que fala assim: qual é a melhor das virtudes? Todas as virtudes que são boas, que elas estão nos levando ao bem. Mas a virtude em resistir ao mal, às nossas tendências. Então, é nessa relação do consciente com o subconsciente e o superconsciente que a gente consegue então mudar os nossos hábitos, que estão lá arquivados no nosso subconsciente. Ok. Então a gente vê essa questão aqui. Você tem um ponto de melhoria, você tem uma dificuldade, você tem um defeito, você tem alguma coisa que está te prendendo para trás. Isso não faz bem. Então a gente pode, primeiro, disciplinar essa nossa dificuldade, reprimindo, mas ao mesmo tempo, porque se a gente só se reprimir, o que acontece? Vamos embora, vou fugir, não quero mais isso. Não quero mais isso. Não me faz bem. A disciplina exagerada não faz bem.
tudo tem que ser o quê? O santo caminho do meio, tudo no equilíbrio. Como que a gente consegue esse equilíbrio? Buscando, então, desenvolver as nossas virtudes. E não necessariamente é exatamente o contraponto. Então, por exemplo, eu quero desenvolver a disciplina. Ok. Eu tenho que ter paciência. Mas eu também não sou paciente. E aí? Não tenho disciplina, não tenho paciência. Mas eu sou perseverante. Ah, ó, que legal. Então eu vou me aprofundar na perseverança. Vou desenvolvê-la mais, me fortificar para poder, então, me ajudar a desenvolver a disciplina. Entende? Então a gente tem que pegar o nosso foco e acessar lá o nosso superconsciente. Entende? É uma forma da gente aliviar essa repressão que é de... Peraí, tendencinha, fica aí quietinha aí. Mas a gente tem que fazer isso também. Porque até uma pergunta dos livros dos Espíritos também tem isso. Qual é o meio mais eficaz de reprimir as nossas más tendências? Eu preciso de muito esforço? Precisa de muito esforço? Não, o esforço é mínimo. Mas o que lhes falta é a vontade que está onde? Aqui e agora. Está disponível aqui e agora. Não tem nenhum esforço de ter que ir lá procurar no superconsciente. Está aqui, ó. Todos nós temos. E aí Joana fala o seguinte: se tomas consciência de ti mesmo, dos valores que te caracterizam, das possibilidades que dispões, é possível exercer um controle sobre suas emoções, evitando que as perniciosas se manifestem antes de qualquer motivação e as edificantes sejam equilibradas, impedindo os excessos. Então, se por exemplo, vamos voltar à questão da bebida. Poxa, mas eu quero controlar isso, mas eu ainda não desenvolvi essa força necessária para resistir ao mal. Então vamos começar baby steps, não é isso? Eu não vou em ambiente em que eu vou me expor a ele. Eu vou me esperar me fortalecer, mas eu tenho que me fortalecer, porque eu posso realmente evitar determinados ambientes, mas sabe o que acontece com as provas? Elas vêm. E aí vai vir um determinado momento em que você vai ser exposto a isso. Então a gente tem que se preparar para essas provas que vão vir em nossas vidas, dessas tendências que estão lá, estão impressas dentro de nós. E o legal é que, na verdade, não existe aquela coisa, eu tenho que tirar o homem velho para ter o homem novo. Existe uma transformação, porque o subconsciente, ele está lá, ele não vai deixar de existir. Todas as minhas experiências, elas vão continuar lá. Então existe uma transformação contínua, é um processo contínuo. E continua. Não será com o desaparecimento de um tipo de emoção que se desfrutará imediatamente de outra. A questão deve ser colocada de maneira mais segura, trabalhando-se sim pela eliminação das emoções perturbadoras, porém ao mesmo tempo cultivando e desenvolvendo aquelas que são saudáveis e prazerosas. Então é o nosso equilíbrio, né? Reprimir e nos educar. Reprimir e nos educar. E aí, Daniel fala dessas pessoas, como é que a gente, em última análise, as nossas emoções, elas estão influenciando nossos pensamentos, que viram hábitos, que viram comportamentos. Então, como é que as pessoas lidam com suas emoções? E ele divide em 3 grupos: autoconscientes, mergulhadas, resignadas. Autoconscientes são aquelas que já trabalharam muito, que conseguem perceber, ter consciência do que está acontecendo ali naquela hora, no momento em que a situação está acontecendo, e ela já percebe a emoção que está ali envolvendo, o que ele está sentindo. E ele rapidamente consegue sair daquele processo, porque vem as emoções, elas vêm. E tem emoções muito saudáveis. Então, essas pessoas que são autoconscientes, elas conseguem perceber, ou vão potencializar as que são boas, ou elas vão, opa, peraí, preciso sair disso daqui. E elas saem, mas conscientemente, não se enganando. A mesma que eu estava conversando com o Ivan, que é um grande estudioso aí de Paulo de Tarso, que ele diz exatamente isso. Que Paulo, muitas vezes, vinha esses momentos dele assim, mas ele, opa, peraí,
Veio, mas eu vou sair. E sai. São pessoas autoconscientes. Tem aquelas mergulhadas, que elas estão ali totalmente mergulhadas, não tem nem ideia do que elas estão sentindo, mas nem desconfronto é zero dela, nada. E, portanto, não fazem nada para mudar, porque nem se percebem, não percebem o que está acontecendo. E tem as resignadas, que sabem, percebem, não quer dizer que a consciência é imediata, mas conseguem perceber o que está acontecendo, quais são essas emoções, mas elas não se sentem capazes de mudar, né? Muitas vezes não tem nem a vontade de mudar. E aí, na Epístola de Tiago, tem o seguinte: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então, o autoconhecimento e evolução, ela passa por um processo. Mas é um processo baseado, se a gente quer ter sucesso, em bases firmes, sólidas, que é a palavra. O Evangelho de Jesus é um grande recurso. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. A verdade sobre nós mesmos. A verdade sobre nós mesmos conosco mesmo. Eu estou me amando? Eu estou me respeitando? Eu entendo como eu sou? Com o meu próximo. Como agir? Eu estou amando meu próximo? Estou amando como Jesus amou? São parâmetros, paradigmas que a gente pode ter em de que a gente, praticando essa lei, a gente será feliz naquilo que a gente se propôs a fazer. É um princípio firme, seguro que a gente pode ter, um norte, em que realmente a gente vai conseguir a felicidade. Então, esse processo de mudança, ele se torna eficaz na medida que então a gente tem, qual é esse parâmetro? Eu quero mudar por quê? Para quê? Né? E aí a gente começa então a perceber que as perguntas por que isso está acontecendo comigo, ela muda, né? Para que isso está acontecendo comigo? O que eu tenho que observar aqui? O que eu posso aproveitar daqui? E aí, aquela negação e culpa, na medida que a gente tenha esse conhecimento, a gente vem com a humildade e a vontade que permite essa transformação. Permite realmente a gente consiga alcançar essa evolução. Porque a humildade ela é fundamental na medida que a gente percebe que há uma diferença entre o eu que eu gostaria de ser e o eu que eu realmente sou. Né? E além disso, se permitir a buscar essas forças no alto, em Deus, que é uma força maior, que quer sempre o nosso bem, que tudo que Ele faz é justo e bom, e através disso nos alimentarmos com a vontade de acertarmos. E aí então a gente se dispõe realmente a ir em direção a esse autoconhecimento e a prática do que a gente aprende. E aí Joana, ela diz o seguinte: reflexão e diálogo, honestidade para consigo mesmo e para com o próximo, esforço constante para a identificação dos limites e a ampliação deles constituem terapias e métodos para transformar problemas em soluções, as dificuldades em experiências vitoriosas, crescendo sem cessar. Então é o para quê, em vez do porquê. Né? Para que esses problemas estão aqui? Para que a gente transforme esses problemas, então, em soluções. Que é bom para mim, que é bom para você, que é que Deus está esperando. É esse Pai que confia que cada um de nós vai poder acessar aquele superconsciente que a gente falou.
Ele disponibilizou, mas não é para ficar em desuso. Para pensar em Darwin, a gente ia perder, é superconsciente, né? Não está usando, então a gente tem que usar. Vamos usar esse superconsciente, ele existe, ele está ali. É uma forma da gente realmente perceber que Deus nos criou a imagem e a sua semelhança. Porque todas essas virtudes divinas, elas estão concentradas ali. É uma questão, então, da gente nos revelarmos a nós mesmos, a nossa essência divina.